Sou o desembargador Roberval Bellinati, primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A primeira vice-presidência é responsável pela preservação, valorização e difusão da memória dos servidores, dos magistrados e do próprio tribunal. Hoje, dia 25 de fevereiro de 2026, quarta-feira, temos a honra de receber no programa História Oral o eminente juiz de direito Ilmar Castelo Branco Raposo Filho. Eu estava na posse dele há pouco tempo. Doutor Ilmar é juiz titular da 21ª Vara Civil de Brasília. É um jovem magistrado. Nasceu em 9 de outubro de 1971, 54 anos. E nasceu em São Luís do Maranhão, filho de Ilmar Castelo Branco Raposo e Maria Oneide Rocha Raposo. O doutor Ilmar graduou-se em Direito em 1993 pela Universidade Federal do Maranhão. É pós-graduado em Direito Processual Civil pelo Centro Universitário UDF. Iniciou sua trajetória profissional como professor de História em curso pré-vestibular em 1990. Em 1996, assumiu o cargo de analista judiciário no Tribunal Superior Eleitoral, TSE. E em 1998, passou a atuar como assessor jurídico no Superior Tribunal de Justiça, STJ. Ingressou na magistratura aqui no tribunal em 11 de abril de 2000. Então, o doutor Ilmar Castelo Branco Raposo Filho já tem 25 anos de carreira no nosso tribunal. Ao ser empossado, ele foi empossado inicialmente no cargo de juiz de direito substituto aqui no tribunal. Portanto, há 25 anos. Desde então, exerceu a jurisdição em varas cíveis da Fazenda Pública, criminal, delitos de trânsito, de família, trabalhou nos juizados especiais cíveis, desempenhou também a função de juiz eleitoral na 16ª Zona Eleitoral do Distrito Federal e trabalhou comigo lá no TRE-DF nas últimas eleições, quando eu fui presidente. Em 2005, titularizou-se na 2ª Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia. Ao longo de sua carreira, desempenhou importantes funções institucionais. Foi coordenador da Escola de Formação Judiciária Luiz Vicente Sericchiario e da Escola da Magistratura do DF, além de coordenador do Comitê Executivo Distrital de Saúde. Paralelamente, dedicou-se à docência como professor de Direito Civil da Escola da Magistratura aqui do Distrito Federal. Desde 2011, exerce suas funções como juiz titular da 21ª Vara Civil de Brasília, sempre pautado pela excelência técnica e pelo compromisso com a prestação jurisdicional. Esse é um resumo do belíssimo currículo do doutor Ilmar. Seja muito bem-vindo, doutor Ilmar, ao programa História Oral. Essa entrevista vai ficar disponível no canal do Tribunal no YouTube e a transcrição vai ficar aqui no Memorial. Então, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, desembargador. Eu queria agradecer o convite e agradecer também ao jovem magistrado, né? Eu fiquei feliz ainda de ser considerado tão jovem, né? Fiquei muito feliz. É uma honra participar desse programa, é um programa muito interessante, forma a memória do nosso tribunal, né? Que também é um tribunal jovem, considerando a instalação aqui no Distrito Federal perante as outras unidades da Federação, né? É um tribunal jovem que, por isso mesmo, precisa se preocupar com a memória, né? Da formação da memória. E parabenizo a primeira vice por essa iniciativa. Fico muito honrado de estar aqui. Muito obrigado pela sua honrosa presença. Vamos falar nessa entrevista, vamos começar pela sua família. Estou vendo aqui no seu currículo que você nasceu no Maranhão, depois veio para Brasília.
uma trajetória profissional belíssima, mas vamos falar primeiro da família. Seus pais ainda estão no Maranhão? A minha família, na verdade, ela se mudou para Brasília em 92, antes mesmo de eu chegar. Eu cheguei aqui em 93, eu acabei o meu curso superior no Maranhão e depois de formado é que vim. Né? Eu sou filho de uma professora normalista, sou filho de um promotor de justiça, né? Depois procurador de justiça no estado do Maranhão, né? E esse ambiente jurídico, eu vivo ele desde que nasci, né? Eu sempre fui muito curioso e a minha infância eu ficava na biblioteca do meu pai, enquanto eu ficava folheando, até antes de saber ler de forma mais corrente, eu ficava folheando as enciclopédias, né? Eu sou do tempo da enciclopédia. A gente ficava folheando a enciclopédia Delta Larousse para ver as figurinhas e enquanto ele trabalhava, datilografava os pareceres à noite. Então, assim, isso sempre foi da minha vida. A minha família viveu sempre esse mundo jurídico. Muito bem. Você tem uma irmã magistrada, né? Sim. A doutora Gisele. Sim. A minha irmã é magistrada desse tribunal, ingressou em 96. Nessa época eu estava no TSE e eu vim ingressar em 2000, né, na carreira da magistratura. Na minha família nós somos 3. Sou eu, Gisele, nós dois somos da área do direito, juízes, e a minha irmã mais velha, Kátia, é médica. A gente brinca que a gente tem uma ovelha branca na família. É médica? É médica, mas só uma ovelha branca. Mas ela trabalha aqui em Brasília ou no Maranhão? Sim, ela trabalhou na Secretaria de Saúde do DF até pouco tempo, se aposentou já, cirurgiã geral, sempre se dedicou à saúde pública, né? Ela sempre teve esse pendor, essa vontade de se dedicar à saúde pública, e se dedicou integralmente à saúde pública. Aliás, lá em casa não tem ninguém no ramo privado, todos nós somos servidores públicos. Todos nós somos. Sua mãe também? Também, minha mãe também. Ela sempre foi professora quando mais nova e também é do ramo. Muito bem. A inspiração para a magistratura então veio do papai? Sim. Ou da irmã Gisele, porque a Gisele assumiu em 96, que você falou, né? Assumiu em 96. 2000, aliás. E eu em 2000. 2000. Tem uma história até curiosa a respeito do meu ingresso na magistratura, porque eu comecei, quando eu me formei, eu advoguei há algum tempo, e depois fui para o TSE e do TSE para o STJ. Eu sempre, nessa trajetória, eu nunca trabalhei com assessoramento de autoridade, eu sempre trabalhei na área administrativa, fazendo informação de mandado de segurança, fazendo pareceres em processos administrativos de licitação, contratos, processos de direitos dos servidores, etc. Então, eu tinha um certo pendor para a carreira da Advocacia da União. E, assim, eu fiz concurso para a Advocacia da União, só que o concurso que eu fiz para a Advocacia da União, na época foi organizado pela ESAF, demorou tanto para sair o resultado, que nesse meio tempo eu fiz concurso para a magistratura. No dia que a servidora responsável pela comissão do concurso, se não me engano era Carmelita o nome dela, eu não lembro. Carmelita. Era Carmelita, o senhor se lembra? Carmelita, lembro. Isso. Tinha a Maria do Carmo e tinha a Carmelita. Exatamente, pois é. E aí eu fiz o concurso da magistratura completo, fui até a fase de exame oral. Na prova de exame oral, o saudoso desembargador Estevão Maia transformou minha esperança num pozinho, né, de sonho, porque me destruiu. Mas, alguns dias depois, graças a Deus, a Carmelita liga, meio-dia, lá para minha casa e diz, olha, e ligou, e quem atendeu o telefone foi Gisele, e disse, seu irmão é juiz, seu irmão é seu colega. Ele passou no concurso. Isso era a hora do almoço do desembargador. Quando foi 3 horas da tarde, me ligaram da Advocacia da União. Olha, resolveu o problema lá do concurso, você passou, pode vir. Assumir na Advocacia da União. Eu digo, não, mas a magistratura me chamou primeiro. O talento, a missão, o chamado de Deus. É o chamado de Deus. A gente não deve ser surdo ao chamado de Deus. Né? A gente deve, eu entendo que a gente deve deixar um pouco a Deus nos levar, e Deus me trouxe para cá. E aí assim começou a minha história na magistratura. Que beleza. Então, e é um grande magistrado. Então, obrigado. Já que você falou de outros concursos, vamos fazer um resumo aqui dos concursos, dos cargos que você ocupou. Sim. Desde o início. Seu primeiro emprego, qual foi? Meu primeiro emprego foi professor de História. Professor de História. Eu sempre fui muito... Mas que história, que parte da história? Que eu dei aula, comecei dando aula de História do Brasil, depois dei aula de História Geral também. Assim que eu acabei o vestibular,
Eu sempre me destaquei muito na área de Isso no humanas. Maranhão. Isso no Maranhão. Tá. E eu fui convidado por professores, que foram os meus professores, e disseram, olha, você tem uma certa habilidade de falar em público e conhece muita matéria, você vai dar aula de história. Eu digo, como assim? Eu não sou formado. Né? Disseram, não, mas a gente tem uma carência muito grande de professores, então nós vamos fazer experiência. E fizeram a experiência comigo. Né? Eu comecei dando aula particular, depois fui para a sala de aula, e da sala de aula rapidamente já fui para o cursinho pré-vestibular. Né? E foi meu primeiro emprego. Meu primeiro emprego foi professor. Você tinha o quê, 17 anos? Eu tinha por volta de 19 anos, 18, 19 anos, quando eu entrei na sala. Na verdade, era um menino dando aula para outros meninos. Que bom, né? Isso é importante. Era curioso, era bem curioso, porque a minha relação com meus alunos era uma relação de coleguismo. Na verdade, eu estava falando com pessoas que às vezes até eu conhecia do colégio. Né? Eu comecei a dar aula para gente que quando eu entrei na faculdade estava na 8ª série, na época. Então, foi o meu primeiro emprego, a minha primeira paixão profissional, professor de história. Mas aí eu me formei, né? Eu me formei lá no Maranhão, minha família já morava aqui, e eu larguei essa carreira de professor de história, vim para Brasília, e Brasília marca o início da minha dedicação exclusiva ao direito. Né? Porque lá eu ficava dividido entre história e direito. E aqui eu me dediquei exclusivamente ao direito, fiz um curso de pós-graduação, comecei a advogar. Na época não me adaptei muito à carreira da advocacia, porque eu não sabia cobrar. Eu sabia trabalhar, mas eu não sabia cobrar. Não sabia cobrar. Então eu ia morrer de fome. Mas tinha... é difícil cobrar. É muito difícil Só cobrar. me dá uma parte. O Pontes de Miranda, ele foi o nome da minha turma em 1978, no CEUP, que eu me formei aqui em Brasília. E na aula magna, a esposa dele, Dona Minerva, que estava com ele, disse, olha, o Pontes é um grande jurista, mas não sabe cobrar. Pois é. Ele cobrava 4.500, acho que cruzeiros na época, para não parecer... Aí todo mundo, nossa, mas não sabe cobrar. É difícil cobrar, não é fácil, não. É muito difícil cobrar, e eu reclamava com os meus conhecidos. Gente, mas as pessoas estão precisando tanto. Aí falou assim, mas quem é que procura um advogado sem precisar? Quem procura um advogado sem estar vivendo um problema? Mas eu não conseguia entender isso, eu não sabia cobrar. Eu digo, bom, então não tem jeito, eu vou ter que seguir a carreira do meu pai, eu vou ter que ir para o funcionalismo público. E aí ingressei no TSE, né, no cargo de analista judiciário. Na época não chamava analista, chamava técnico área fim, né, a carreira de nível superior. Você trabalhava na administração? Na administração. Participava já de eleições ou não? Eu tive a honra e a oportunidade de trabalhar num projeto fantástico dentro do TSE, que foi o embrião, a gênese da urna eletrônica. Da urna eletrônica. Uma das minhas primeiras atribuições foi assessorar juridicamente a comissão técnica que projetava e fazia as primeiras licitações de compra da urna eletrônica. Eu tive o prazer de conhecer pessoalmente todos os brilhantes técnicos do INPE que projetaram a urna eletrônica e que idealizaram o projeto. E hoje é um modelo para o mundo, né? Nakaya, Hashioka, Katsumi, Toné, todos eles eram pessoas com quem eu viajava para São Paulo para a gente pensar junto. Eles pensavam, claro, que a parte técnica não é minha habilidade, e eu transformava isso em jurídico, para transformar em licitação. Fazia os editais, né, e tentava adaptar a necessidade técnica àquilo que são os padrões licitatórios. Né? Então, assim, esse foi meu primeiro emprego, foi meu primeiro emprego público, e eu tive essa sorte, porque, assim, de certa forma, é participar de um processo histórico. Né? Eu também estava lá vendo a urna nascer, né? Por isso é que, quando eu fui chamado pelo senhor para o TRE, eu fiquei muito contente de voltar a trabalhar com eleições. Inclusive, o então secretário de informática do TRE é meu colega de concurso. Olha, que beleza. Ele é meu colega de concurso. Assim, a gente passou junto no concurso, fez o curso de iniciação no TSE, na mesma turma, ele da área técnica e eu da área jurídica. Né? Então, nós caminhamos juntos nisso e nos encontramos de novo no TRE. E você fez o concurso para o TSE aqui em Brasília ou foi lá no Maranhão? Aqui em Brasília. Eu fiz o concurso para o TSE aqui. Deve ter sido muito concorrido, né? Bastante concorrido. Porque todo concurso nessa área bastante concorrido. É muito disputado. Inclusive, teve outro aspecto. Assim, eu fiquei no segundo lugar no concurso. O primeiro colocado e o terceiro colocado, com 2 meses, passaram no concurso do Ministério Público. E eles reclamaram comigo, diziam, por que tu não continuaste estudando? Por que você ficou no TSE
e a gente já é promotor? Justamente porque quando a gente entrou no TSE, eles foram trabalhar na comissão de jurisprudência. Não estou dizendo que comissão de jurisprudência não seja um cargo importante, não seja uma função importante, mas convenhamos, é bem menos emocionante do que trabalhar na comissão, né, de projeto e implantação da eleição eletrônica. Certamente. Então eu fiquei empolgado com o trabalho que eu desenvolvi no TSE e parei de estudar. Parei de estudar para concurso porque fiquei absolutamente empolgado com... Fazer eleição é muito gostoso, né, desembargador? O senhor fez uma como presidente do TRE. É uma realização. Eu costumo brincar que é uma gincana que não tem direito a atraso. Ela tem que acontecer no dia, com a gente ou apesar da gente. É o tribunal do resultado, né? Tem que dar tudo certo. Tem que dar tudo certo e não tem outra data. Não, vai ser naquele dia. Então isso é muito empolgante. Na época eu era jovem, né? Enfim, eu tinha 24 anos, 25 anos, eu estava muito empolgado e eu me empolguei demais com isso. Eu parei de estudar. Eu parei de estudar esse tempo de TSE, depois fui para o STJ, na gestão do ministro Pádua. Mas no STJ, veja bem, TSE, depois você foi para o STJ, mas você fez concurso no STJ ou foi requisitado? Eu fui requisitado, porque quando o ministro Pádua resolveu formar a equipe administrativa dele, ele fez, na época, ele convidou o doutor Miguel Augusto Fonseca de Campos para ser o diretor-geral. Estou vendo aqui no Correio, você foi assessor jurídico do STJ. Fui. E ele convidou o doutor Miguel para diretor-geral e o doutor Miguel fez uma grande reforma na administração do STJ e chamou uma equipe nova. E aí, por intermédio de um colega chamado Machado, que trabalhava na área de segurança lá no TSE, ele procurou uma pessoa da área de licitação e contratos e de servidores, que pudesse ser experiente nessa área, tivesse uma certa experiência e pudesse assessorá-lo juridicamente nesse setor. E aí eu fui indicado, né? Eu fui convidado, aceitei o convite, eu fui para o STJ trabalhar com o doutor Miguel, na gestão do ministro Pádua, e fiquei lá os 2 anos e, por coincidência, feliz coincidência, assim que acabou a gestão do ministro Pádua, no dia da eleição do seu sucessor, que era o ministro Costa Leite, sim. Eu encontrei com o ministro Costa Leite no corredor do STJ e ele me cumprimentou, nós nos conhecíamos do TSE, e ele falou assim, nossa, nós vamos trabalhar aqui 2 anos, né? Porque eu sei que você é assessor jurídico aqui da diretoria-geral, então nós temos muita coisa para fazer nos próximos 2 anos. Eu digo, ministro Costa Leite, eu sinto muito, mas eu agora vou trabalhar em outro lugar. Eu acabei de passar no concurso da magistratura do TJDF, ele me parabenizou e eu vim para cá. Então, tá vendo? Saiu de assessor jurídico do STJ e veio para o tribunal e tomou posse no dia 11 de abril de 2000. 25 anos de carreira. 25 anos. É um bom tempo. Ontem eu fiz uma... Está realizado, é claro, na carreira. Sim. Né? Como magistrado. Como eu lhe falei no começo... Chamado, né? Chamado. Como eu lhe falei, assim, não foi previsto, né? Eu não... Você não planejou lá atrás de ser juiz? Não, nunca. As coisas foram acontecendo. Simplesmente aconteceu, o senhor falou muito bem falado, foi um chamado de Deus. Chamado de Deus. Por uma diferença de 2 horas, né, entre uma ligação e outra, eu dei preferência a quem me ligou primeiro. E quem me chamou primeiro foi o TJ, e assim eu vim para o TJ, né? E aí, no início da minha carreira, eu iniciei minha carreira trabalhando com o senhor. O senhor foi meu primeiro titular. Olha só. Minha primeira designação foi na quarta vara da Fazenda Pública. Você trabalhou comigo lá um bom tempo. Trabalhei com o senhor um bom tempo. Olha só. Né, o tempo do processo físico, de levar aquele monte de processo para casa, os processos volumosos da Fazenda, né? Aquele monte de execução fiscal que a gente despachava, feito louco. Naquele período, nós chegamos a ter 8 mil processos na vara. Eu lembro que a gente despachava um processo assim, sei lá, no mês de janeiro e voltava a ver ele lá para setembro. Né? Porque, enfim, tudo entrava numa fila interminável, era uma quantidade de trabalho absurda. E o pessoal dizia, vocês estão enxugando o gelo, precisa mudar essa vara aí. Exatamente. As varas da Fazenda, todas tinham problema. Todas eram... Acúmulo de processo. Acúmulo de processo e o somatório das competências dos processos de conhecimento com execução fiscal era uma loucura para a gente. Né? Depois que separou, deve ter melhorado bastante. Mas foi uma boa experiência na quarta vara da Fazenda. Foi uma excelente experiência e foi o primeiro choque que eu tive. E matéria difícil, né?
Mas era complexa. Uma matéria até que eu não tinha tanta... Não era tão estranha para mim. Porque eu já eu trabalhava com licitações e contratos e trabalhava com Lei 8.112. Então, assim, em vários aspectos eu estava um pouco em casa. Você já estava bem na matéria. O que eu não estava em casa, desembargador, era com um aspecto assim, eu tinha antes o benefício ou o conforto da parcialidade. Por quê? Porque eu defendia nas minhas manifestações quando servidor, eu defendia o quê? Eu defendia o interesse do tribunal. Eu fazia uma informação para mandado de segurança e eu defendia o ponto de vista do órgão. Então, o meu compromisso era a defesa do meu cliente, que era o tribunal. Quando eu chego no tribunal, aqui no TJ, eu perco esse conforto da parcialidade e ganho o peso da imparcialidade. Isso é uma transição que para mim, assim, nas primeiras semanas foi muito complicado, porque eu pensei, nossa, agora eu não sou mais o defensor da fazenda, eu sou o juiz. Eu tenho que ver os dois lados. A princípio, ninguém tem razão, né? A razão vai se desenvolver ao longo do processo. Então, essa transição da parcialidade para a imparcialidade foi um choque que eu tive ao começar a carreira, né? Mas como tudo na vida, o tempo passou e eu costumo dizer que tempo é uma coisa tão boa que devia vender em farmácia e em pílula para a gente tomar, porque ele cura tudo. Mas eu passei por isso também. Quando eu assumi a vara criminal, eu, como juiz criminal, eu tive dificuldade no início, porque antes eu tinha sido advogado de defesa normalmente. Eu defendia as pessoas na área criminal. Sim. E depois eu estava ali como juiz para julgar, para resolver o problema. Eu passei por esse momento. E é difícil, né? A primeira sentença condenatória é difícil, né? É difícil. É difícil. Eu me lembro que a minha primeira sentença condenatória foi um rapaz de, acho que 18 anos. Ele não chegava a ter nem 19, na vara de entorpecentes. E quando eu estava prestes a assinar aqui no tribunal a sentença, eu não assinei e levei a sentença para casa, levei o processo para casa. Levou o processo. Eu passei a noite toda relendo o processo, vendo, pensando. E o meu começo de carreira foi professor. Então eu tenho por uma questão profissional, eu tenho uma proximidade muito grande com jovens. Eu tenho uma habilidade de lidar com jovens. E de repente eu estava colocando um jovem na prisão. Na prisão. Isso foi muito difícil para mim. A primeira sentença condenatória foi muito difícil. Mas como eu lhe falei, o tempo cura tudo. E o tempo me ensinou a ter tranquilidade na execução dessa tarefa e em lidar com a imparcialidade. Bem, então, doutor Ilmar, você olha a sua trajetória aqui. Trabalhou no TSE, STJ, depois no tribunal. Primeiro juiz aqui do tribunal, a 4ª vara da Fazenda. E depois, você foi para onde? Aliás, eu já vou antecipar a pergunta. Quanto tempo você ficou como juiz substituto aqui no Tribunal de Justiça? Olha, eu fui substituto por... Você assumiu em 2000? Algo em torno de 5 anos. 5 anos. Eu não sei precisamente agora lhe dizer. Então você passou pela... Bom, 5 anos, mas você passou pela Fazenda? Eu passei pela Fazenda. Da Fazenda eu fui para 2 juizados simultaneamente. Era um juizado civil que funcionava próximo ao CEUB e um outro juizado, o juizado de trânsito, que funcionava próximo ao shopping Liberty Mall. Eu me revezava entre os dois, segunda e quarta eu ia para um, terça, quinta e sexta eu ia para o outro. Então eram 2 juízos simultâneos. Assim, Mas cidade satélite, você foi para onde? Aí de lá eu fui para Ceilândia, né? Eu fui juiz substituto de uma vara civil em Ceilândia por 2 anos, acho que se não me engano era a primeira vara civil de Ceilândia. Era a primeira vara civil de Ceilândia, com certeza. E fui substituto lá quase 2 anos. De lá eu tive uma passagem, tive passagens cobrindo férias de colegas em vara de entorpecente, passei uns 6 meses na vara criminal de Samambaia. Foram as minhas únicas experiências no crime, foi cobrindo umas férias de vara de entorpecente e esses 4 meses que eu passei em Samambaia. E depois eu volto para o plano piloto, já substituto velho, né? Substituto antigo. Eu volto para o plano piloto e fico na 2ª vara de Fazenda junto com o Ciarline. Né? E daí eu fico até titularizar. Né? Aí eu titularizei na vara de família, né?
de Ceilândia, eu volto para Ceilândia como titular da Vara de Família. Foi uma experiência muito interessante, porque, assim, a princípio eu sempre me entendi muito ligado ao formalismo, a papel. Eu sou um juiz de papel, eu gosto de um processo, meu computador e meu gabinete, é o meu universo. E, de repente, numa vara de família, eu entendi que a vara de família não é papel, a vara de família é gente. É gente. E eu fazia audiência de segunda a sexta, né? Porque eu sempre entendi que vara de família, a gente trabalha ela em audiência, em sala de audiência, né? E eu abracei esse papel, fui juiz de família por quase 5 anos, né? Fiz muita audiência na vida, fiz tanta que aí titularizei. E é uma área difícil. Muito. A gente sofre muito na área de família. Muito. O desgaste não é técnico, o desgaste Trabalhar é emocional. com o drama das famílias, os problemas, isso é muito difícil para nós também. Particularmente, eu continuo sendo um juiz de papel, como eu falo, eu prefiro o desgaste técnico do que o desgaste emocional. Né? Mas vamos registrar aqui na entrevista, doutor Ilmar, algum fato que tenha marcado seu coração nessa área, nesse período que você trabalhou como juiz subsetor. Assim, algum processo? Como substituto? Algum fato que mexeu até hoje, como substituto, incomoda uma coisa... você ficar refletindo sobre ele? Não é que incomode, é um fato que... Porque todos nós temos muitas histórias para contar. Demais. A experiência mas, assim, na magistratura. Como eu falei, sempre foi muito difícil para mim, apesar de ter começado minha carreira como professor, mas sempre foi muito difícil para mim, na magistratura, lidar de modo mais próximo com o drama humano. Eu preferia o processo, preferia a letra fria ali dos autos, né? E como juiz substituto, por exemplo, quando eu cheguei em Samambaia, que era um juízo muito cheio, assim. Era uma vara criminal. Era uma vara criminal, era a primeira vara criminal de Samambaia. Na época a gente acumulava competência de recanto das emas, e eu me recordo que naquela época, se não me engano, ainda estava para ser implantada a segunda criminal de Samambaia. Então era um juízo muito cheio. E eu me lembro que tinha uma demanda que a então diretora de secretaria disse para mim assim: doutor, o senhor atende mãe? Aí eu pensei, digo, todo mundo tem mãe, né? Eu lembrei da minha, eu digo, bom, Deus o livre se eu me envolvesse numa situação dessa, por óbvio, minha mãe ia querer falar com o juiz, né? Então, eu vou atender as mães. E eu tirava um dia da semana para atender mãe. Olha só. Tirava uma horinha ali para atender as mães. Eu pedi aqui a diretora... Então você atendia a mãe do réu. Atendia a mãe do réu. Então, assim, fazia uma triagenzinha. E nós sabemos que tem colega que não atende, né? Sim. Só atende advogado. Pois é, mas eu atendia a mãe de réu. Você atendia a mãe. Eu fazia uma triagem, pedia para o pessoal fazer uma triagem, né? Assim, umas 3, 4 por semana. Pegava as folhas de antecedente, que via de regra eram terríveis, e atendia aquelas mães. Elas vinham sempre com aquele mesmo coração de mãe. Dizer, meu filho é tão bom para mim, meu filho é ótimo, meu filho não fez isso. E como toda mãe, não foi ele, foi os amigos dele que levaram ele. Né? As más companhias. Foram as más companhias. E eu levava, mostrava a folha de antecedentes quando havia, na maior parte das vezes havia. Eu dizia, minha senhora, esse aqui não é o primeiro, esse aqui é o terceiro, a quarta, quinta, 10ª incidência. É difícil falar isso. Dele, né? E eu não posso julgar com o seu coração, eu tenho que julgar com o meu cérebro, né? Mas isso confortava. Porque eu sentia que, ainda que algumas saíssem chateadas, todas elas saíam com uma satisfação. Eu queria falar com o juiz, eu falei com o juiz. E eu dava essa satisfação para elas. Eu digo, não, você quer falar com o juiz, você vai falar com o juiz. Não tem problema. Você vai falar e eu vou te ouvir durante o tempo que for possível ouvir. E você vai voltar para casa pelo menos assim. Né? Foi uma boa experiência. Falar com a família, porque assim, mãe. Quebrou aquela coisa do juiz de papel, me preparou para a vara de família. As mães iam lá para defender os filhos. Claro. E eu me recordo de um caso, eu, juiz criminal, fazendo interrogatório, o réu era jovem, tinha acho que 19 anos, e tinha problema, tomava Gadernal, remédio controlado, estava sendo acusado por abuso sexual, por ter praticado ato libidinoso, na época, com uma sobrinha. A irmã ia trabalhar e ele ficava cuidando da criança.
Ele foi acusado de ter praticado ato libidinoso. Aí, durante o interrogatório, eu estava ouvindo o réu, e eu, como juiz, perguntando para o réu, é verdade essa denúncia? Você fazia isso com a sua sobrinha? Aí ele falava assim, ele respondeu, né? Não, eu nunca fiz isso, doutor, nunca fiz isso, é mentira, eu estou inventando. A mãe estava lá na sala de audiência, daí a mãe dizia, doutor, é mentira dele, ele fazia assim. Daí eu falei, minha senhora, a senhora não pode interromper o interrogatório. Mas aí o próprio Ministério pediu a insanidade mental e ele foi considerado incapaz, era uma pessoa doente. E a mãe ficava contestando, não, doutor, ele está mentindo, ele fazia. E nós temos que entender. No geral, a mãe, assim, acho que com a inocência dele. Nós lidamos com o direito, elas lidam com emoção. Né? Com a emoção, e a gente tem que respeitar isso também. Né? Precisa respeitar. Bom, então Samambaia marcou muito a sua carreira, e depois de Samambaia, um lugar que tem a... Bom, aí vem quando da titularização o juízo de família, né? Onde eu volto a essa missão de aí então foi difícil de ouvir as pessoas, no juízo de família. De ouvir as pessoas, uma coisa que eu gostava de fazer. Você via tudo lá, né? Tudo. Separação, divórcio, tudo. As questões sempre as questões mais difíceis foram questões de guarda. Pensão de alimentos. Guarda é uma coisa muito difícil, porque assim, o teu objeto de trabalho é um ser humano e uma criança. Então, pai e mãe disputando a criança. A sua missão é escolher, né, indicar quem vai ser o responsável por aquela criança. E isso é muito difícil, porque o processo não condensa a vida inteira das pessoas, são só aspectos. Né? Então, sempre é uma decisão muito delicada de se tomar em determinados momentos. E vara de família foi uma experiência interessante, onde eu lidei de novo com a emoção humana. Mas, graças a Deus, consegui, do meu jeito, trabalhar essa emoção e principalmente respeitar essa emoção. Assim, às vezes as pessoas compareciam e entravam em choro convulsivo ao tratar daquele assunto. E eu já tinha, né, a minha secretária de audiência já tinha, na gaveta, já tinha lenço, tinha balinha, lenço, balinha, chá. E a gente já tinha um espaço lá perto da minha assessoria que eu chamava o cantinho do choro, né? Quando a pessoa estava chorando muito, eu dizia, olha, eu não vou fazer sua audiência agora. Você vai sentar ali, vamos trazer um chá para ti. Certo. Né? Aí eu chamava os parentes para ficar com a pessoa ali naquela salinha, ficava ali para se acalmar, para chorar um pouquinho, né? Às vezes é preciso. E eu fazia outra audiência, como eu fazia muito, eu fazia mais uma ou duas, e depois chamava de volta essa. Já acalmou? Calmei, não, agora eu estou bem, agora eu estou melhor. Então vamos fazer sua audiência agora com você numa situação melhor. Eu acho que não é da sua época o doutor Mário Motoyama. Só ouvi falar. Aposentado. Ele trabalhou a vida toda em vara de família. Sim. E na audiência de reconciliação, caso de separação, ele ouvia o casal no gabinete dele. E ele colocava uma música suave, uma música romântica, enquanto conversava com o casal, tocando a música. A gente tenta, ficou conhecido do nosso, por isso. Do nosso jeito particular, a gente tenta humanizar o direito, né? Da forma como é possível fazê-lo. Bem, então, ó, fazenda pública, vara criminal, vara de família e depois? O que marcou a sua carreira até agora? Aí vem o cível. Eu, quando entrei na carreira lá na vara de fazenda, entrando em contato com os colegas mais velhos, visitando um a um, eu disse assim, quando eu for grande, quando eu crescer, eu quero ter uma vara civil no plano piloto. Certo. Né? Graças a Deus isso acontece comigo em 2011, de uma forma inadvertida, foram criadas 5 varas novas, e eu olhei aquela criação e pensei, uai, eu sou muito novo na carreira, eu vou pedir isso, eu vou perder. Mas quem não pede, né? Quem não chora não mama, eu vou pedir. Muito bem. Eu pedi e tirei férias. Eu estava de férias, no meio das minhas férias, e me liga o meu colega Gilmar, que na época era assessor da presidência, e diz assim, Gilmar Soriano, assim, você ganhou. Você é o juiz da 21ª civil. Olha só. E eu disse assim, como assim, Gilmar? Ganhei. O cara ganhou. E ganhou fácil, porque assim, todo mundo que pediu, ou quase todos que pediram, se não me engano, eu era o segundo mais velho. Você era o segundo mais velho, você ganhou fácil. Eu digo,
Então cancela minhas férias que eu tenho que voltar para instalar a vara. E aí eu fiz o pedido de suspensão das férias e corri de volta para Brasília para poder instalar a 21ª. Certo. Né? O primeiro processo assinado lá é meu, tudo é meu, a equipe é toda veio comigo, enfim. O presidente era o Mário Machado, né? Sim. O desembargador Mário Machado. Sim, acredito que sim. Era, na época do Gilmar. Sim, na época do Gilmar era o desembargador Mário, exatamente. Então, foi uma grata surpresa a 21ª, ou seja, quando eu vim para a 21ª, eu disse assim, eu cresci então, agora. você está na história da vara, né? Além de ser titular, foi o primeiro. Sim, fui o primeiro. Primeira sentença foi sua. Foi, tudo meu. Primeiro despacho. Assim, assim... E já está lá há quanto tempo? Bom, desde 2011, esse ano eu faço 15 anos. No final do ano eu faço 15 anos de vara. E pretende continuar ou pretendo tem outro projeto? Pretendo continuar. Eu pretendo continuar. Eu sou apaixonado pelo civil, eu dou aula de direito civil. E o que tem de mais frequente ali nessa vara? Olha, o que você resolve? Qual a demanda que mais aparece? As demandas são demandas de ordem econômica. A gente está lidando hoje muito com a questão do superendividamento, né, das pessoas. A gente lida bastante com questões de revisão de contrato, questões de problemas de responsabilidade civil em geral, mas de cunho mais social, assim, o que eu sinto mais são problemas de ordem financeira das pessoas, né? Agora, o que está acontecendo? Então, você trabalha nessa área, tem que resolver problemas de endividamento. O que está acontecendo com a sociedade? Falta de dinheiro ou má gestão na administração das finanças? É tudo? Olha, desembargador, existe um problema básico da economia. O que está acontecendo com a sociedade? É o problema básico da economia, né? A necessidade é infinita, mas o recurso é sempre finito. Esse é o problema básico da economia e as pessoas pensam que esse é o problema apenas do economista, mas não. Esse é o problema de todos nós. Se você for enxergar só a necessidade, o teu recurso não vai dar. Porque a necessidade é infinita. E aí vem uma questão que é a disponibilização facilitada demais de crédito. Esse é um problema muito difícil de resolver, porque implica também na liberdade das pessoas e na liberdade do mercado. A princípio, você não pode virar para um integrante do mercado e dizer você não pode ofertar empréstimos. Tampouco virar para uma pessoa maior e capaz e dizer você não pode tomar empréstimos. Isso depende de uma decisão racional. Mas aí entra aquele desequilíbrio entre a necessidade e a finitude do recurso. E as pessoas se enrolam. A pessoa gasta mais no cartão de crédito, né? Que é mais fácil, né? Muito mais, e as taxas de juros no Brasil Antigamente são você tinha que ir ao banco, fazer empréstimo, pegar uma lista. Olha, hoje com o cartão você tem a modernidade, os recursos são fantásticos, mas eles implicam grandes poderes, implicam grandes responsabilidades. Ter o banco num celular é um grande poder. As pessoas não têm noção do poder que tem ao abrir seu aplicativo do banco e ter ali a possibilidade de contratar um empréstimo com um clique. Isso é um poder imenso. Mas é também uma imensa responsabilidade. E em alguma parte das pessoas não consegue entender isso, porque fica deslumbrado com esse poder. Aliás, poder deslumbra desde sempre, né? E isso provoca essa hecatombe que nós estamos lidando com ela. A solução legislativa está aí, a gente tenta, mas o problema é que a solução legislativa ela tem que ser necessariamente equilibrada entre os interesses que estão ali postos e as pessoas que apelam para esse recurso geralmente já estão em tamanha complicação que até mesmo aquela solução legislativa é inócua. É inócua, né? É inócua, assim, é enxugar gelo. Porque às vezes a gente sabe que você está tentando reorganizar a vida daquela pessoa ali daquela forma episódica, mas que no momento que liberar mais R$200 na conta dele, ele vai fazer outro empréstimo. Como é que você tem resolvido essa situação? Que o papel do juiz é condenar a pagar a dívida, né? Aplico a lei. Aplico a lei. Para penhorar os bens da pessoa? Sim, aplico a lei Como está sendo resolvido esse problema? Olha, eu sei que tem muitos mutirões de
conciliação, assim, na área de o pessoal da endividamento. área de conciliação tem se esforçado bastante em buscar soluções. Quando não é possível a solução, a gente aplica a lei, faz os planos de pagamento, determina que o contador, né, o perito contador, faça o plano de pagamento, impõe aos bancos o plano de pagamento, tá? Mas, como eu lhe falei... Mas as pessoas estão pagando suas dívidas? Não. Não? Você está devendo lá 50 Não. mil reais. Não. Mas não tem bens, como é que vai pagar? A meu ver, uma crítica que foi muito feita pela a comissão de elaboração do projeto da lei de superendividamento, é que a forma tradicional de resolver o problema era uma forma ultrapassada, porque punia o devedor, né, que é justamente a insolvência civil. Né, que a insolvência civil seria uma forma punitiva de você resolver esse problema do superendividamento, que até mesmo a interdição por prodigalidade seria uma coisa um tanto quanto absurda. Mas eu, na minha experiência como juiz de primeiro grau, que lida com as pessoas, que lida no dia a dia, que eu não estou pensando só de forma acadêmica, o que eu vejo é que determinadas pessoas realmente não precisam de lei, elas precisam de tratamento. Né? Elas precisam realmente lidar com a sua incapacidade de se organizar financeiramente. Tá? Não adianta eu pegar para uma pessoa doente, uma pessoa que não sabe, que não tem ferramentas pessoais para lidar com o seu desejo de consumo. Né? Não adianta eu dar o remédio jurídico, porque o remédio que ela precisa não é jurídico, o remédio que ela precisa é de outra ordem. Mas como tratar essas pessoas? No exemplo que eu der, a pessoa está devendo 50 mil reais, não tem como pagar, o que a justiça pode fazer? Bom, em última ratio, se não for possível, se ela tiver em situação de superendividamento, não for possível fazer algum tipo de acordo, o que a justiça faz é o que preconiza a lei, que é fazer um plano de pagamento obrigatório, né, em que vão ser abatidos os juros de modo proporcional e vai ser reprogramado o pagamento dessa dívida em até 60 meses. Esse favor legal é apenas um, né, não tem direito a fazê-lo sucessivamente. E mesmo com o parcelamento, muitas deixam de pagar, né? Desembargador, sim. Complicado. É muito complicado. Como eu lhe falei, o remédio para esse problema ele não é jurídico, ele é administrativo, ele é médico, ele é de programação financeira. Às vezes a sociedade incumbe a nós, judiciário, a solução de determinados problemas que vão muito além do que a nossa ferramenta pode oferecer. Certo. Né? A nossa ferramenta é apenas uma. O juiz não é um psicólogo, o juiz não é um economista, o juiz ele não é e não pode ser, né? Não pode se imiscuir nessa área, né? Cada pessoa na sua área de atuação. Né? A gente dá a solução jurídica, mas se o problema é pessoal, isso não vai dar em nada. Mas, no geral, então, a justiça promove esse parcelamento. Promove, por força de lei. Até 60 até 60 parcelas. Até 60 parcelas. O credor tem que aceitar também, né? Isso é obrigatório. Né? É obrigatório, o credor tem que aceitar. A gente faz o abatimento dos juros, faz um abatimento proporcional, os contratos mais antigos a gente respeita. E qual é o valor dessas dívidas, no geral, por exemplo, lá na sua vara? Desembargador, varia dívida muito. De 50 mil, 10 muito. mil, 100 mil. Se existe uma coisa democrática no mundo, é justamente a capacidade de gastar dinheiro à toa. Né? Ou seja, daquele hipossuficiente até a pessoa que tem uma capacidade financeira destacada, nós vemos pessoas que estão recebendo hoje menos de 10% do seu salário. Né? Que ao fim e ao cabo, às vezes recebe zero. Né? Porque na hora que abate todas as dívidas que ele fez em todos os bancos, ele já começa o mês no vermelho. Não sobra nada para ele. Não sobra absolutamente nada. Vai sobreviver. E como eu lhe falei, a incapacidade de lidar com o recurso é uma coisa muito democrática. Vai do hipossuficiente ao hipersuficiente. Né? Então a gente vê situações assim incríveis, contra-cheques que a gente vê assim, nossa senhora, 90% do Brasil faria tudo por um contra-cheque desse. E essa pessoa transformou esse contra-cheque maravilhoso em zero. Em zero. E na imensa maioria das vezes, sem agregar patrimônio algum. A pessoa mal tem um apartamento para morar. Porque houve uma época que não podia piorar o salário da pessoa, agora já pode, né?
Pode, mas o problema não é tanto da constrição judicial, porque a gente segue critérios, né? A gente não faz penhora de salário de modo a incapacitar a vida da pessoa. O problema é que quando esgota a margem consignável, essa pessoa sai fazendo outros empréstimos com desconto direto na conta, Sim. permitindo que os bancos façam descontos diretos. Ou no cartão, né? Ou cartão de crédito, né? E isso é que consome. É isso que acaba com o salário das pessoas. Certo. Bem, o judiciário tem seu limite, né? Tem, como eu lhe falei, o nosso Ele limite mostra o caminho e determina o nosso limite é o jurídico. que esse caminho seja respeitado. O nosso limite é o Mas se jurídico. a pessoa não cumprir a parte dela, Aí é difícil. pessoal, Fica difícil. não é conosco. Bem, além desse problema de endividamento, o segundo maior problema, qual seria na vara civil hoje? Olha, dentro das varas cíveis a gente tem também uma outra questão que não é tanto, vamos dizer assim, em termos de volume de trabalho, não é tão destacado, mas que é um problema eterno e que não vai passar nunca. Conviver com o ser humano é muito... coordenar as pessoas em comunidades, em grupos, é muito difícil. E condomínio dá problema pra caramba. Convívio das pessoas em condomínio, a falta de bom senso, né, a falta de um espírito de grupo. O condomínio que você está falando, que envolve prédio e... Prédios, condomínio em prédios. E condomínio também aqui, de bairros aqui. De bairros, não só condomínio horizontal, mas também... O tribunal recebeu uma proposta há pouco tempo para a criação de uma vara que seja especializada para resolver problemas de condomínio. O tribunal está estudando a proposta, não sei se vai vingar, né? Porque já tem a competência de vara civil. Sim. É algo que a administração vai saber resolver com a devida cautela. E diante dos estudos que tiver. Agora, em prédio, o que mais acontece em prédio? Perturbação de sossego, questões em que pessoa não respeita o vizinho. Que envolve reforma, né? Assim, problemas estruturais básicos, como infiltração. Tem uma infiltração no meu apartamento, deriva do apartamento de cima, ou pelo menos precisa passar pelo apartamento de cima. As pessoas simplesmente vedam, onde no meu apartamento não entra. É complicado. É muito complicado, é muito complicado, porque a gente esbarra... A solução jurídica é simples, é singela. Óbvio que eu tenho que autorizar a entrada do técnico no apartamento da pessoa. Mas aí vem o problema humano, às vezes as pessoas se negam, a gente tem até que requisitar apoio, reforço policial, né, para que o oficial de justiça entre lá junto com o encanador para verificar o apartamento. E eu acho isso, sob o ponto de vista humano, simplesmente ridículo. Né? É ridículo que as pessoas não cedam a uma coisa tão óbvia. Né? E necessária, né, se mora necessária, assim, vai impedir alguém de entrar no prédio. E como é que você vai imaginar que o sujeito, o morador de baixo, vai ter que suportar uma infiltração eterna no apartamento dele? Por que você vai fazer isso com ele? Falta um pouquinho de Deus, né, desembargador, no coração. Falta, porque afinal de contas, pelo amor de Deus, como é que faz o trem desse? Eu me lembro de um colega que comentou comigo há um tempo atrás, falou, olha, estou pensando em me mudar lá do prédio onde eu moro. Porque tem uma pessoa que mora lá, não vou citar detalhes, que desce lá na portaria, briga com o porteiro, já agrediu o porteiro, xinga morador, cria maior confusão. Eu falei, é complicado morar nesse condomínio, né? Ele estava pensando em mudar de lá para ficar livre desse problema. O nível que chega, né? O nível que chega. Uma situação dessa não chegou para a gente, mas às vezes vem, né? Às vezes vem e é difícil, é chato. É chato se deparar com esse aspecto da humanidade. Quando você lida com necessidade, com problemas reais da vida, mas quando você lida com birra e falta de educação, é terrível. É terrível. Doutor Ilmar, vamos falar da sua família agora. Você casou, tem quantos filhos? Sim, casei, eu sou casado com a filha de um conhecido seu, com a minha esposa Vanessa, é filha do Dr. Geraldo. Foi meu amigo, trabalhei com ele. Pois é. Eu fui estagiário no escritório. Dr. Geraldo Curtis, eu sou casado com... O mundo é pequeno, né? O mundo é muito pequeno. Ela, inclusive, mandou um abraço para o senhor. Obrigado. Ela sempre manda um abraço para o senhor. Dr. Geraldo me ajudou muito no início da minha vida. Pois é. Então, assim, hoje eu sou casado, eu não tive filhos,
por uma opção, mas sou uma pessoa muito ligada à família. Ainda tenho comigo minha mãe, está com 87 anos e muita saúde, graças a Deus. Sua mãe está morando com você? Mora aqui em Brasília. Mora em Brasília. Mora em Brasília, no apartamento dela. Ela é muito independente. Certo. Independente. Né? Mora bem pertinho de Gisele. Professora aposentada? Não, ela foi professora, mas não chegou a se aposentar. Ela ficou mais tomando conta da gente. E o seu pai? Seu pai... O papai foi promotor no Maranhão e procurador de justiça. Quando ele veio para cá, ele já estava aposentado, né? E faleceu aqui conosco. Faleceu. Né? Já é falecido, né? A primeira função dele foi delegado. A vida dele profissional foi repartida em 2 momentos: 20 anos como delegado e 20 anos no Ministério Público. Ministério Público. Carreira bonita. Assim, uma vida inteira dedicada a lidar com segurança pública, né? Seja no aspecto da investigação, seja no aspecto da pretensão penal, né? Enfim, ele era um apaixonado por essa matéria, né? E muito engraçado, aí teve um filho civilista, né? Né? Teve um filho civilista. Ele cuidava da segurança, você cuida da segurança das pessoas. Das pessoas. Financeiras. E a Gisele, minha irmã, ela trabalhou um tempo no crime, mas então, hoje... vamos registrar, a Gisele, sua irmã, que é juíza aqui no tribunal. Aqui onde ela está trabalhando hoje? Ela está na turma recursal, ela estava na turma recursal, agora está convocada para o TJ, né? Ela está convocada já faz pouco tempo, e hoje a atuação dela é mais no civil também, mais na área civil. Então, assim... o papai ele não conseguiu formar um outro criminalista na família, né? Mas morreu feliz da vida. Bem, nós já falamos aqui, só para ressaltar, a Gisele assumiu em 96. Né? 96. Eu estava na posse da Gisele. Me lembro muito bem quando ela tomou posse como juíza. E você no ano 2000. Nós estávamos comentando aqui um pouco antes da entrevista do desembargador Jorge Lopes Leite, né? A primeira designação da minha irmã, se não me engano, foi juíza substituta dele na vara criminal. Na vara de execução penal. De execução penal. Na VEC, na época. Na VEC. Foi a primeira... Foi o primeiro titular. O primeiro titular. O primeiro titular com que ela trabalhou foi com o desembargador George, que já não está mais aqui entre nós, morreu tragicamente, né? E a minha primeira designação foi com o senhor. Certo. Agora, a Gisele, sua irmã, já era juíza, e também foi uma inspiração na sua vida para ser juiz? Que você já vem de família, papai promotor, procurador. Como eu lhe falei, a carreira jurídica pública sempre foi um alvo, né? Quando eu descobri que eu não sabia cobrar ninguém, né? Eu não sabia cobrar, então eu queria uma carreira pública dentro do universo do direito. Mas a minha primeira ideia de carreira pública realmente era na área como procurador do DF ou advogado da União. Eu não pensava na magistratura. A magistratura foi que pensou em mim. Tá certo. Naquela história que eu lhe contei, que me chamou antes, né, da advocacia pública. Agora, para passar no concurso para juiz aqui, você estudou muito ou não? Você já tinha uma bagagem grande, mas eu digo que você ficou 1 ano, 2 anos se preparando eu converso para o concurso. Assim, eu sou professor até hoje, né? Dou aula para pessoas que querem fazer o concurso, e eu sempre falo, olha, não brinque de estudar. Às vezes as pessoas se enganam achando que estão estudando, quando na verdade não estão. Assim, quando você falta dedicação, né? Quando você disser, eu vou estudar para uma carreira jurídica, seja ela qual for, imaginemos a nossa, né? Se dedique com afinco para não colher uma decepção consigo mesmo. Porque quando você acha só que está estudando, aquela pessoa que ali lê um livro, lê um pouquinho, 1 hora por dia, ou estuda apenas o final de semana, assiste uma aula e acha que está tudo certo com aquilo, ele vai se frustrando. Porque ele vai colhendo insucesso e acha que ele é incapaz. Mas, na verdade, ele não é incapaz. Está faltando estudar. O que está faltando é estudar. Eu estudei 2 anos sem parar. Para fazer o concurso. Para fazer o concurso, eu estudava 2 horas religiosamente por dia e 4 horas a cada dia de folga, seja sábado, domingo ou feriado. Eu passei 2 anos vivendo essa rotina. Você já era casado nessa época ou solteiro? Na época era o meu primeiro casamento, né? E eu vivi essa rotina a ponto de lá pelas tantas, durante uma viagem, né? Tinha que fazer a viagem, tinha que fazer uma viagem de férias, eu levei os livros para as férias. Olha. O pessoal saía para a praia e eu ficava Você estava focado no concurso. E eu ficava estudando em casa. Aí colheu, né? Eu ficava estudando. Plantou e colheu. E aí colhi.
né? Colhi. Quando eu passei na magistratura, eu tinha também passado na Advocacia da União, depois eu soube que eu passei numa outra carreira também da União. Então, assim, quando aconteceu de eu passar em concurso, eu já tinha chegado num ponto ótimo de conhecimento para poder passar em outros concursos também. Mas isso não veio do céu, isso veio de muito esforço. Deus deu a inteligência para você. Deus me deu a ferramenta e eu utilizei a ferramenta. Né? Assim. E qual era o seu método de estudo? Como é que você estudava? Fazia resumo da matéria? É muito ou só lia a matéria? Porque hoje eu sou professor há muito tempo de direito, eu dou aula para muita gente que faz concurso. Mas eu mesmo, quando eu passei para concurso, éramos eu, o livro e a mesa. Eu sempre fui assim. Eu estudo por mim mesmo. Mas você fazia resumo da matéria? Fazia resumo da matéria incessantemente. Eu só estudava fazendo resumo. Eu só estudo também fazendo resumo. Quando eu acabava um livro do meu tempo, que hoje em dia, não sei se mais... Humberto Teodoro, né? Processo Civil. Eu também estudei pelo Humberto. Quando eu pegava Humberto Teodoro, acabava de resumir todo o Humberto Teodoro. Se eu pegasse o livro, por exemplo, do Vicente Greco, né? Eu ia fazer o resumo do Vicente Greco em cima do resumo do Teodoro, porque aí o meu resumo já ia ficar enriquecido por 2 livros, por 2 autores, e assim sucessivamente. Né? Então, eu fiz resumo o tempo inteiro. Fiz resumo e fiz exercício o tempo inteiro. E era eu comigo mesmo. Eu só aprendia com o resumo. Eu também. Eu só lesse a matéria e falava, não, vamos fazer o resumo. Tem. Com aquela lentidão, aquele artesanato ali. Sim, mas isso é construir o conhecimento, ajuda a construir. É muito interessante. Muito bem, nós estamos chegando ao final e quero fazer mais uma pergunta ao doutor Ilmar Castelo Branco Raposo Filho, juiz titular da 21ª Vara Civil de Brasília, um jovem magistrado com 54 anos, 25 anos, vai fazer 26 anos de magistratura, agora no dia 11 de abril, né? Sim, 26 anos. Tem muito tempo pela frente. Qual é o projeto? Porque 54 anos, até 75, a compulsória, ainda tem mais de... Eu não sei se... Tem muito tempo, hein? Desembargador... 21 anos de carreira pela frente. É um ditado corrente, mas é um ditado de uma realidade fantástica. O futuro a Deus pertence, né? Isso é verdade. Em primeiro lugar, o futuro a Deus pertence, o realmente. futuro a Deus pertence. Eu não imagino hoje sair da minha 21ª Vara Civil, não imagino, tá? Eu estou muito feliz onde estou muito realizado com o trabalho que eu desempenho. Dar aula, ainda dou aula na Escola da Magistratura. Outro dia um colega disse, eu cansei, parei. Eu já estou um pouco cansadinho, afinal de contas eu dou aula desde os 19 anos de idade. Né? A minha profissão mais antiga é ser professor. Mas eu sou muito viciado em sala de aula. Né? Eu gosto muito. Às vezes eu canso. Eu vou preparar uma aula, eu dou uma cansada, assim, nossa, mas eu vou ter que acordar cedo para entrar na sala de aula. Mas depois dos 5 primeiros minutos, que eu começo a conversar com as pessoas, que eu começo a apresentar a matéria, o cansaço some, né? E é muito prazeroso fazer isso. Então eu pretendo continuar ainda dando aula por algum tempo. E é isso, desembargador. Assim, eu cheguei... É o seu projeto. É o meu projeto, assim... pela sua antiguidade na carreira, qual é a sua colocação hoje na atividade? Acho que eu sou 60º alguma coisa. Mas qual é a previsão de chegar ao tribunal como desembargador? Eu não faço ideia e não calculo. Assim como eu pedi a minha designação para a 21ª e fui colhido no meio das férias com a notícia de que já era minha, né? No dia que alguém me ligar e disser assim, olha, você está antigo o suficiente para ir aqui, aí eu vou dizer, E aí eu vou pensar. Tá né? certo. Eu vou pensar. Você não está preocupado com isso hoje? Nada. Eu não conto, assim, eu não sei exatamente nem qual é a minha posição na antiguidade, como é que ela está movendo. E, sinceramente, eu não faço questão de saber. Deixa a vida me levar. Eu estou feliz onde é que eu estou. Um dia eu falei, quando eu crescer, eu quero ser juiz civil do plano piloto. Eu sou. Então tá ótimo para mim. Tá certo. É um juiz maravilhoso aqui. Obrigado. O tribunal tem muito orgulho de Vossa Excelência, é um excelente magistrado. Obrigado. Nós conhecemos. Eu queria, para encerrar a entrevista, que você deixasse uma mensagem para sua irmã, Gisele. Um abraço, Gisele. Estava lá na sua posse, hein? Em 96, depois do Ilmar, em 2000. Deixasse uma mensagem para sua família, seus assessores, para a sociedade
do Distrito Federal e do mundo, né, que vai nos acompanhar no YouTube. A mensagem que eu posso deixar é só o seguinte, a nossa missão é uma missão fantástica, é uma missão muito importante e é uma missão muito prazerosa trabalhar com uma parte, com um aspecto da sociedade que para a maioria das pessoas é desagradável, que é o conflito. Mas a gente precisa fazer o que faz. A minha irmã já faz isso há mais tempo que eu, né? Eu venho fazendo nesses últimos 25 anos. A minha família, para a minha família, eu tô seguindo uma tradição, né? Afinal de contas, a minha família já tem uma tradição jurídica, com exceção da minha ovelha branca, né? Da minha irmã médica, né? Que também tem uma carreira fantástica e que se dedica a uma área que eu particularmente não daria conta, que é lidar com a vida das pessoas, com a saúde, etc. Eu acho ela muito mais corajosa. A missão dela, né? Eu acho ela muito mais corajosa do que eu. Né? A formação eu devo à minha mãe, ao meu pai, que já é falecido, a minha tranquilidade e felicidade de vida eu devo à família que eu formei com a minha esposa. E eu sou uma pessoa... Repete o nome da sua esposa aí. A minha esposa, Vanessa. Né? Vanessa, um abraço para você, hein? Um carinho para o seu pai, Geraldo, que eu fui estagiário dele. Me ajudou muito. Então, minha gratidão eterna. É quem me assegura a tranquilidade de vida, né? A felicidade de retornar ao lar e ter um lar tranquilo, um descanso com a graça de Deus. Então, assim, eu sou um homem realizado, posso dizer que sou um homem realizado, sim, profissionalmente. Sou muito feliz de trabalhar no TJDFT. Isso que é importante, feliz. Sou muito feliz. O nosso tribunal realmente é uma casa de trabalho fantástica. Eu conheço outras, eu conheci de perto, eu venho do Maranhão, eu conheço bastante outras experiências e posso atestar para quem quiser. Todo mundo que chega aqui no tribunal e entra em contato comigo, os colegas novos e tal, fala como é que é aqui. Eu digo, olha, você veio trabalhar em um dos melhores tribunais do país, esteja certo disso e trabalhe bem, trabalhe muito e se dedique porque merece. Gratidão ao tribunal, né? Sim. Muita. Um tribunal premiado com o esforço de todos os servidores e magistrados. Sim, não é à toa. E que conta com o apoio da sociedade. Sim, graças a Deus. Doutor Ilmar, parabéns pela belíssima história de vida. Muito obrigado. Belíssima carreira. Você é um grande magistrado, sou testemunha. Bondade sua. Excelente magistrado. Fez um ótimo trabalho na Justiça Eleitoral, na minha gestão como presidente do TREDF e continua prestando esse serviço às pessoas que necessitam da solução dos conflitos. Sucesso para você, para sua família, para sua irmã, para todos, a esposa Vanessa, e muitas felicidades. Muito obrigado, parabéns, muito obrigado pela oportunidade. Parabéns ao senhor também. Obrigado. Belo trabalho. Obrigado.